E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Repete comigo aí, ensinando. Fala novamente, ensinando. Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Você pode dizer glória a Deus por isso? Profetizo que você vai entender essa palavra em nome de Jesus, amém? Então aqui com a gente também o Alexandre, né? Alexandre tá ali atrás ali. Vamos aplaudir a sua palavra do Alexandre aí, tá visitando a gente aqui, amém? Seja muito bem-vindo, tá bom, Alexandre? Deus te abençoe. Se você não tem um lar espiritual, faça da nossa igreja seu lar espiritual, tá bom? Amém? A Adriana tá ali também. Glória a Deus. Esse negócio dessa luz aqui vai botar um foco em vocês aí. Bota o foco ali na Adriana, Daniel. Vou ver a Adriana ali, tô brincando. Esse texto, amados, ele é muito lindo. E ele mostra um pouco do que foi o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus, com certeza, foi o maior mestre que já existiu. Jesus, boa parte do tempo dele, ele passava, na verdade, me arrisco a dizer, a maior parte do tempo dele, ele passava ensinando as pessoas. Ele passava ensinando. Jesus curava, libertava. Mas a maior parte do evangelho dele foi ensinando. Tudo que nós sabemos, um dia alguém nos ensinou, sim ou não? Tudo que você sabe fazer, eu entendo isso, né? Tem gente que fala assim, pastor, aprendi sozinho. Tem gente que consegue ser autodidata em algumas coisas. Mas até para você aprender sozinho, você precisa de uma base, pelo menos para ter uma noção. Então, todos nós precisamos de alguém que nos ensine. Para estar aqui com vocês ministrando a palavra hoje, amados, do Projeto Vida Nova, um pastor na nossa igreja, né, quando ele é formado na nossa igreja, ele precisa no mínimo estudar 3 anos no nosso seminário. Eu estudei 3 anos lá, fora minhas outras formações, né, que eu tenho acadêmicas, né? Gestão, pós-graduação, enfim, sempre estudamos. A pastora Mariana também está fazendo a faculdade agora de psicologia, é formada em recursos humanos. A gente estuda, a gente tem que buscar isso. Então tudo que nós sabemos foi porque um dia alguém nos ensinou. Esse nome mestre, quando você vai pegar a palavra original, né, no grego, que é didaskalos, repete comigo aí, didaskalos. De novo, didaskalos. Tá vendo, pastor? É ensinar também. É a palavra usada para mestre, que significa justamente isso, instrutor, professor, mestre. O ministério de mestre, na palavra de Deus, quando você vê, é voltado para cuidar do ensino das escrituras sagradas. O mestre, quando a gente fala de ministério na casa de Deus, é aquele que tem um dom especial para esclarecer, para expor e para proclamar a palavra. E quando a Bíblia fala, amados, um texto que é muito sério, que fala que muitas das vezes o povo perece por falta de conhecimento, fala da necessidade que nós temos de ter ensino na igreja, de ter pessoas ensinando a palavra. Entenda, você só aprende aquilo que você quer. Você pode ter um professor na sala de aula te ensinando, explicando. Se você fecha o seu coração, o seu ouvido para aquele professor, você não vai aprender nada. O ensino, para que aconteça, e aí eu estou falando de conceito, né, geral, não estou falando só de dentro da casa de Deus, mas um conceito geral, ele necessita de alguém que transmita e também necessita de alguém que receba. E é necessário ter essa troca, senão não tem ensino. A didática, ela fala sobre isso, a forma da gente explanar as coisas, como também a forma da gente tem também de receber. É necessário isso. Se você não quiser aprender, você não vai aprender. E é o que acontece com muita gente, amados. Jesus ensina, Jesus usa a palavra dele, Jesus usa os cultos para nos ensinar, para fazer a gente aprender. E tem gente que fecha o coração para aprender. Mas entenda, em nome de Jesus, Deus está te dando oportunidade nesse tempo, aqui na Igreja Cara de Leão de São Cristóvão, de você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Não despreza o conhecimento que você recebe aqui. Não despreza. Tudo que... Eu falo isso no coração, de coração falo isso para vocês, amados. Tudo que eu e a pastora Mariana pudermos contribuir para fazer você crescer, nós vamos contribuir.
Tudo que a gente puder ensinar, nós vamos aprender. Não sei tudo, não tem como saber tudo, óbvio. Mas tudo que nós, em termos de conhecimento, eu puder ensinar para vocês, eu vou ensinar. O problema está, e que eu, ao longo desses anos de caminhada cristã, eu vi isso acontecendo. Muita gente que fecha o coração para aprender, porque acha que sabe tudo. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode saber muito, mas sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. O dia que eu achar que eu sei tudo, eu tô quebrando a cara, porque sempre vai ter alguém que vai saber mais do que eu. O texto, ele mostra isso pra gente, e o propósito do ministério de mestre na casa de Deus é isso: preservar a verdade, produzir santidade, levar o povo, sabe, de Cristo à santidade. Porque se você aprende o que é correto, você vai fazer o que é correto. Agora o problema está quando eu aprendo o correto e faço o errado. Eu não estou colocando em prática, eu estou, sabe, desprezando, literalmente jogando no lixo o que eu aprendi. Amado, se você aprende uma coisa boa, coloque em prática a coisa boa que você aprendeu. Bota aquela imagem, Dani, por favor, dos 5 ministérios na mão. A gente vê ao longo desse mês falando sobre isso. E quando eu olho, eu queria fazer essa analogia com vocês aqui. Pega a sua mão aí, por favor. Olha para a sua mão aí. Cada dedo da sua mão representa um ministério, né? E, né, o apóstolo aqui falando sobre aquele que cobre, o profeta dando direção, o evangelista ali, ó, apontando, indo longe, o pastor aqui cuidando, preservando, e quando a gente vai fazer uma analogia com a nossa mão, é como se o ministério de mestre estivesse aqui embaixo. Pastor, se ele está aqui embaixo, significa que ele é menos importante? Não, significa que ele é a base. Olha para a sua mão aí, o seu dedo mindinho, se você coloca ela nessa posição, ele é a base. Olha para a sua mão aí. Sem ensino, a gente perde a base. E sem base, a gente é levado por qualquer tipo de vento. Uma casa sem alicerce, no primeiro vento que dá, ela é derrubada. Uma casa que não tem base firme, é assim. Um crente que não tem base de ensino, de entender, de buscar entender a palavra de Deus, ele é carregado por qualquer vento que bate. E é por isso que a gente tem produzido nesses dias pessoas cada vez mais, desculpa o termo que eu vou usar, mas com mimimi. Porque são pessoas que não têm base. Mas aqui nessa noite Deus está levantando um povo que vai ter base em nome de Jesus. Um povo que vai se firmar no ensino, na palavra. Nossos fundamentos precisam estar firmados na rocha. E a rocha é Cristo. Se a sua vida estiver fundamentada na rocha, vai bater o vento que bater, vai vir a dificuldade, vai vir as coisas difíceis. Você não vai ver a sua vida, sabe, sendo levada. Você não vai ter a sua vida destruída. Você vai ter base para estar firmado em nome de Jesus. O mundo, infelizmente, faz e quer fazer a gente pessoas assim, que são facilmente manipuladas. Só quando você sabe, quando você conhece o que está escrito, amados, as pessoas não te manipulam. Sabe o que produziu crentes fiéis? É o ensino, é o estudo. E é por isso que a gente não abre mão de estudar a palavra de Deus. Nós deveríamos estudar muito mais do que nós estudamos. E por conta de tempo, de atividade, a gente não consegue fazer. Mas não abra mão de estudar a palavra. Não abra mão de conhecer. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você precisa saber o que está escrito. Você precisa conhecer Bíblia. Porque senão, qualquer coisinha que você escutar aí fora, você vai acreditar. E aí? Eu não estou fazendo o que a palavra manda. Ame a palavra, leia a palavra. Pastor, não estou entendendo. Leia e vem conversar, vem procurar entender, vem perguntar. Quer ver uma coisa que eu amo? Quando vem um irmão, uma irmã, um jovem me perguntar: pastor, sobre isso aqui que está escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque eu estou vendo que a pessoa está lendo a Bíblia. Agora, se a pessoa não tem assunto para falar, só fica falando, a gente brinca aqui, né? A gente vai brincar, falar de muitos assuntos, mas a gente não fala nada de Bíblia, não tem um assunto da palavra. E pastor, e quando a Bíblia fala sobre tal assunto, está querendo dizer o quê? Vamos conversar. É isso que a gente tem que fazer. A gente não está vendo aqui, mas enquanto a gente está aqui recebendo a palavra, tem crianças aqui atrás sendo ministradas. Todo domingo, toda quinta-feira, eles têm a oportunidade aqui de serem ministrados pelo Senhor. Por isso que a gente tem que trazer o nosso filho para a escola bíblica. Teu filho não pode ficar em casa. Teu filho tem que estar na casa de Deus escutando a palavra. Vocês estão olhando hoje para um pastor que um dia foi um aluno de uma escola bíblica, que aprendeu as histórias da Bíblia na escolinha, ali atrás.
Aí se você não traz seu filho, daqui a pouco ele vai ser levado por outro tipo de doutrina, amados. A gente estava na conferência de educadores que nós tivemos esse ano lá em Irajá. Pastor Mihane, que é o pastor que lidera hoje o nosso seminário, ele começou a conferência, amados, falando assim, Cláudio, olha a coisa interessante que ele falou. Nossos filhos, pequenininhos, né? Vamos dizer aqui, né? Imagina aqui, vem cá, Wendel, rapidinho. Vou pegar o Wendel, né? O Wendel, desde pequenininho, o Wendel um dia foi pequenininho. Criado no Evangelho. Desde pequenininho. Cresceu tanto, que um dia vai para a faculdade pública. Aí na igreja ele aprendeu que quem criou o mundo foi? Não é isso? Na igreja ele aprendeu que quem criou o mundo foi Deus. Na igreja ele aprendeu que o primeiro homem e a primeira mulher foi quem? Não é isso? O que mais? Na igreja ele aprendeu que quem criou os animais? Deus. Quem deu o nome depois foi o homem. Essa é uma macete de escola bíblica, mas quem criou os animais foi Deus. E lá chegar na faculdade pública ele diz que não, que não foi Deus que criou o mundo. Foi o Big Bang, foi a explosão. Aí começa a teoria marxista, começa um monte de coisa, começa a incutir um monte de coisa na cabeça dos nossos meninos. E aí, os anos de escola bíblica que eles tiveram são facilmente deixados de lado em prol de uma ideologia contrária. Você acha que não? Isso está acontecendo, amados, nesses dias. E é por isso que, infelizmente, muitos jovens, muitas pessoas, se afastam. Amados, em nome de Jesus, nossos filhos, criança pequena, a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela for velha, ela nunca vai se desviar dele. Era pequenininho, cresceu, continua firmado na mesma fé. A teoria marxista não mudou a cabeça do meu filho. A teologia, satânica, que eu não posso nem chamar de teologia, mas essas coisas contemporâneas não vão mudar o pensamento. Por quê? Porque nós temos base, nós estamos firmados na rocha. O nosso ensino vem de Jesus Cristo de Nazaré. Wendel, obrigado, meu filho. A gente precisa entender isso. Senão nós somos facilmente manipulados. A pergunta que eu quero fazer para você, eu quero que você responda para dentro de você. O que você tem feito com o que você tem aprendido aqui nesse lugar? Vou mais além. O que você está ensinando para as pessoas que estão ao seu redor? Porque da mesma forma que você aprende, você também ensina. Você pode até não querer, mas você ensina as pessoas. Tua atitude diz muito respeito àquilo que você ensina. Nós, como cristãos, nunca podemos perder a humildade de aprender e de ensinar. Um cristão que é cristão de verdade é humilde o suficiente para saber, da mesma forma que eu, claro, tenho conhecimento e vou ensinar, vou ajudar alguém a entender, eu também preciso aprender o tempo todo. Eu sento para ouvir a palavra de Deus, porque sempre quando eu sento para ouvir a palavra de Deus, eu tenho algo que eu vou aprender. Não tem como a gente saber tudo, amados. E você vê nesse texto que nós lemos aqui, Jesus mostrando alguns princípios sobre ensino, sobre mestre, sobre pessoas como a gente precisa levar para a nossa vida. Primeiro, versículo 35, mostra o seguinte: percorria Jesus todas as cidades e povoados ensinando. Primeira verdade para a gente poder entender, Jesus não fazia nenhum tipo de acepção de pessoas. É muito fácil eu querer ensinar, eu querer trabalhar com pessoas que eu tenho facilidade. Estava falando isso aqui de manhã. Mas entenda, Jesus veio para todos. Para as pessoas que têm temperamento mais difícil, para as pessoas que têm um temperamento mais tranquilo. Jesus veio ensinar a todos. Numa sala de aula, você que estuda, cadê os jovens dessa igreja? Fala amém. Numa sala de aula, meninos e meninas, me ajudem. Você tem 40 alunos lá, os 40 alunos são do mesmo jeito? Tem uns que são mais falantes, né, tipo a Bia. Tem outros que são mais quietinhos, sei lá, a Ana Vitória. Tô brincando. Tem uns que são mais introvertidos, extrovertidos, né, Bela? Não é assim que acontece? É assim. Só que o ensino precisa chegar para todos. Aí eu te pergunto, por que a gente vai ter que fazer acepção de pessoas? Rejeitar? Não. Jesus nos chamou e não quer rejeitar ninguém, amados. Infelizmente são as pessoas que rejeitam os conhecimentos de Jesus. São as pessoas que rejeitam os ensinamentos de Jesus. Jesus investia tempo em pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Porque onde Jesus estava, amados, estavam com as pessoas que eram mais rejeitadas pela sociedade. Você vê Jesus no meio de pessoas bem pobres, né, com situação difícil, cegos,
prostitutas. Não compartilhando do pecado deles, não, curando e transformando a vida daqueles homens, mas investindo e ensinando a eles. Jesus ensinava na sinagoga, né, no templo, como também ensinava na rua. Às vezes a gente quer ensinar na igreja, mas não quer ensinar na rua as pessoas. Entenda, amado, se você é um cristão, por onde você passar, você precisa compartilhar a mensagem da cruz. Se você é alguém que um dia foi alcançado pelo Senhor, por onde você passar, você precisa colocar isso para fora. Como a gente estava cantando aqui, enche-me até transbordar. Transbordar significa assim, eu estou tão cheio que eu preciso transmitir o que está dentro de mim para alguém. Nós precisamos transbordar tudo que nós temos recebido aqui nesse lugar, amados. Senão, nós não vamos ser um rio, sabe, preso, uma represa. Deus não chamou a gente para ser represa. Toda vez que você vê Deus falando a respeito dele, ele fala, há um rio que emana do trono do Senhor. Isso significa que rio é um lugar que passa por muitos lugares, ou seja, Deus quer fluir em muitos lugares, em muitas vidas. Eu e você somos responsáveis por isso. A questão é, o que você vai fazer com o que você tem aprendido? O que você vai fazer com o que você tem recebido? Ou você guarda para você, ou você põe para fora. Hoje, nessa noite, Jesus está nos chamando para transbordar o que temos recebido nesse lugar. Transborda, põe para frente. Você vai ver, querido, Deus, quando mais a gente dá, mais nós recebemos. A Bíblia fala isso, entenda isso, dá e você vai receber. Se você dá conhecimento, você recebe conhecimento. Se você dá amor, você recebe amor. Se você transbordar, você vai ser um vaso ainda mais usado pelo Senhor. Pode aplaudir mais forte ao Senhor por isso. Para de ser alguém que trava as coisas, amado. Nós não podemos ser assim. Jesus curava, Jesus expulsava demônio. Mas o que mais ele fez na terra foi ensinar. E nós precisamos ensinar todos os dias, amados. Eu estou olhando aqui para pais, para mães, para avós, para tios, né? Enfim, padrinhos, madrinhas. Nós ensinamos nossos filhos todos os dias, amado. Essas são as primeiras pessoas, a família que a gente tem que ensinar. Mas você também é alguém responsável também por ensinar outros que Deus vai colocar no seu caminho ao longo dessa vida aí. O que você faz? Entenda isso. Jesus chamou você não para ser alguém que, sabe, trava as coisas em você. Vai para fora. Compartilha. Ah, pastor, mas eu lutei tanto para ter esse conhecimento. Eu já vi escutar gente assim falar isso. Eu fiz a minha parte. Eu corri atrás. Bota para fora, mas. Bota para fora. Compartilha. Compartilha. Jesus fez um milagre tremendo de 5 pães e 2 peixinhos, porque um menino, né? História, né? A gente fala isso, né? Alguém decidiu por compartilhar o que tinha. E alimentou um monte de gente, uma multidão. Porque alguém um dia quis compartilhar o que tinha. Tem uma bênção quando a gente compartilha, amados. Tem uma bênção de Deus quando a gente compartilha. Não retém, não guarda para você. Compartilha. Fala isso para quem está do seu lado aí, compartilha. Vamos compartilhar. Compartilha comigo, compartilha com você. Amém? Versículo 36. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala que ele via as multidões e compadecia-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu já preguei esse texto aqui, eu falo que essa compaixão de Jesus é uma compaixão que vem de dentro, sabe? É algo que vem das entranhas. E ele olhava para as pessoas e falava assim, cara, eles estão literalmente aflitos e exaustos. Aqui, exaustos fisicamente, pessoas aflitas. Isso também é uma lição para a gente, amados. Porque de alguma forma isso mostra para a gente que nós vamos encontrar com pessoas que realmente têm necessidades. Você vai encontrar pessoas que têm necessidades. E Jesus trabalhava sempre para suprir qual eram as reais necessidades das pessoas. Um bom mestre sabe qual é a necessidade do seu aluno. Um bom mestre sabe qual é a necessidade real do seu discípulo.
Jesus curava, curava, libertava, libertava. Mas quando ele via que a multidão estava passando fome, ele alimentava. Isso é para a gente entender, amados. A gente precisa estar muito atento. Às vezes, nós queremos ensinar para os nossos filhos o que a gente quer, ou o que a gente acha, e não o que eles precisam aprender. Às vezes a gente quer ensinar para pessoas o que a gente quer ensinar, o que a gente acha nossos conceitos. Mas entenda, Deus quer que a gente ensine e alcance as reais necessidades das pessoas. Jesus era assim. Se ele vê alguém passando fome, vamos dar de comer. Um cego, o que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver, está aqui. Isso que a gente tem que fazer, amados. A gente cria, não cria, mas vê um mundo que se compadecer do outro está cada vez mais difícil. Viver uma vida de compartilhar é muito difícil. Aquele ditado que o pessoal fala aí fora aí, farinha pouca, meu pirão. Não é isso? Não tem um ditado desse aí? Nunca se viu tão sério isso. Por quê, pastor? Tem pessoas que são aproveitadoras? Tem, amados. Só Deus que conhece o coração real na necessidade da pessoa. Eu já vi isso sim. Mas entenda, Deus não chamou a gente para julgar. Claro, se a pessoa realmente tem uma necessidade, né, de verdade, a gente tem que abençoar, tem que fazer. Agora, se a pessoa está mentindo com a necessidade que tem, cara, aí ela é com Deus. Porque vai se entender com Deus. Não podemos ser assim. Não chamou a gente para julgar. Deus chamou a gente para abençoar. Fale isso para Deus, Deus chamou você para abençoar, querido. Seja bênção. Claro, pastor, crente, né, aquela história que o pessoal fala, né? Crente tem que ser bom, pastor, você não pode ser bobo, né? Claro, você não vai ajudar a pessoa a se atrapalhar, né? Ajudar a pessoa naquilo que ela vai se perder. Eu já falei isso aqui, né? Por exemplo, né, já vi casos assim de a gente tentar ajudar pessoas que tinham um problema com dependência química muito grande. Dependência química, sabe o que eu estou falando? E, cara, a gente, a pessoa via que estava naquele estado realmente da abstinência e queria dinheiro a qualquer custo. Só que se eu desse dinheiro para uma pessoa que está com abstinência de dependência química, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, amados? Não vou ajudar, vou atrapalhar. Vou fazer a pessoa se perder mais ainda. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ajudar a pessoa a se abençoar, não ajudar a pessoa a se atrapalhar. Estou entendendo o que eu estou falando, amém, amados? Infelizmente, o versículo 37 mostra isso para a gente. Então, se dirigiu a algum de seus discípulos dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós temos um grande campo missionário para alcançar, mas infelizmente são muito poucos aqueles que estão dispostos a ensinar e discipular. Por quê, pastor? Porque ensinar e discipular dá trabalho. Caminhar junto com alguém dá trabalho. Sozinho, amados, você chega nos lugares muito mais rápido. Mas quando você vai junto, a gente aprende isso com o nosso apóstolo Ezequiel Teixeira, a gente vai muito mais longe. Porque você está lá junto, caminhando junto. Mas ensinar e discipular, e é o que eu vejo na minha caminhada cristã ao longo de muitos anos, é uma dificuldade dentro da igreja. Porque parece que a gente né, guarda o conhecimento, guarda para nós e acha que a gente sabe, tem que fazer, mas a obra não para em mim, amados. Não vai parar em mim. O pastor Charles não vai estar aqui para sempre. Tem que vir outro depois. Ciclos. Sabe? A gente não tem que andar em círculo, mas tem que andar em ciclos. Amém? Andar em círculo é ficar, né, não sair do lugar, voltar para o mesmo lugar sempre, mas andar em ciclos. Você precisa contribuir. Você precisa discipular alguém. Jesus falou: ide, fazei discípulos. Quem é que você treinou para fazer o que você faz? Preste atenção no que eu estou te falando aqui, fica muito atento. Quem é que está preparado para fazer o que você faz? Eu me fiz essa pergunta, amados, um dia. E isso tocou no meu coração de uma forma muito grande, que eu falei: Senhor, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso preparar a gente, treinar pessoas. Senão vai parar em mim a obra. Uma vez, eu lembro... Pode aumentar um pouquinho, Denison, um pouquinho de nada só. Eu estava fazendo uma reunião com o Ministério de Música do Caju. Eu acho que era a penúltima, última reunião que eu fiz com eles antes de vir para cá, para São Cristóvão, né? Ficar aqui pastoreando com vocês aqui a igreja. E eu lembro que
Eu fiz essa pergunta para o pessoal, né? Para o grupo que estava lá junto conosco naquela sala. Eu falei assim, daqui a 5 anos, quem vai fazer o que você faz aqui na igreja? Aí uma das pessoas me respondeu ainda. Não, daqui a 5 anos, quem vai fazer o que eu faço? Daqui a 5 anos, quem vai fazer o que você faz? Aí uma das pessoas me respondeu, não, vai ser você, Charles. Falei, negativo. Não estou dizendo que daqui a 5 anos eu vou sair da igreja, eu não vou estar aqui, não. Mas era para a pessoa entender que não pode parar em mim, cara. Tem que crescer, tem que avançar. Senão a obra, a gente estagna. Temos que gerar discípulo. Temos que gerar gente. Filho para Deus é isso, discipular, ganhar, consolidar, treinar e enviar. Estão entendendo o que eu estou falando, amados? Você hoje talvez pode estar numa posição de discípulo de alguém, de aprender com alguém. Sugue, aprenda o máximo que você puder. Porque um dia você vai ser alguém que vai ensinar outra pessoa. Ou talvez hoje você está no papel de um discipulador, de ser alguém que está treinando pessoas. Treine e transmita todo o conhecimento que você puder. Porque você precisa formar pessoas. Quem vai fazer o que você faz? Como é que a obra vai crescer e vai avançar? Como é que Deus vai te usar em outras coisas? Eu fiz essa pergunta para aquele público lá e falei, gente, a gente tem que se preocupar com isso. Deus colocou no meu coração, amados. A gente começou a treinar. Para a glória de Deus, amados. Eu saí de lá muito tranquilo no meu coração, porque eu deixei muita gente preparada lá. Deixei. Diaconisa Maria Loçano estava lá com a gente lá, e o pessoal pode... Pergunta para ela depois se o pastor está falando a verdade. Ela vai confirmar para vocês. Jovens, adolescentes. A gente deixou formado um vocal de jovens adolescentes lá. Até hoje eles ministram uma vez por mês no culto lá. Minha alegria é ver isso. Por quê? Porque não parou em mim. E não vai parar em você. Quero declarar isso na tua vida, que não vai parar em você. Você vai aprender e você vai transmitir. Você vai ser discipulado para você discipular. Você vai ver frutos do seu trabalho. Eu quero ver pessoas aqui frutificando para a glória do Senhor. Eu declaro isso sobre a tua vida. Você vai frutificar, amados. Porque a Bíblia fala, a árvore que não dá fruto, Deus é secada, é cortada, mas aqui estão árvores que vão frutificar para o Senhor. Você não vai ser cortado, você não vai ser lançado no fogo, você vai frutificar. Deus talvez vai te podar, mas você vai dar mais frutos para o Senhor, não vai parar em você. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Aqui eu estou olhando para árvores frutíferas, homens e mulheres que vão dar muitos frutos para a glória do Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Pega na mão de quem está do seu lado e fala, aquele querido, você é uma árvore frutífera. Pega na mão de quem está do seu lado e fala para ele, fala para ela, você é uma árvore frutífera. Fala mesmo com fé, não fala de qualquer jeito não, você é uma árvore frutífera. Para com esse negócio de achar que vai parar em você, vai acabar em você. Não, a árvore tem que dar fruto. A seara é grande. Está faltando gente disposta a dar fruto. Está faltando gente disposta a trabalhar. Arregaça a manga e vamos trabalhar para Jesus. Arregaça a manga e vamos falar de Jesus. Esteja disposto a contribuir com o crescimento do outro. Pega o que você aprendeu e põe para fora, irmão. Irmã, pega o que você aprendeu e compartilha. Porque senão você vai ler lá depois o que acontece com uma árvore que não dá fruto. Deus não quer isso para nós. Deus quer que você dê frutos. Deus quer que você frutifique. Quando você cresce, o outro também cresce, amados. E assim é a obra de Deus, né, Rafa? Um vai crescendo e vamos crescendo juntos. Se a igreja crescer, você vai crescer. Se o ministério cresce, você cresce. Não pode ficar estacionado. Tem que crescer. Mas pastor, estou fazendo sozinho. Versículo 38 te dá a receita, irmão. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Um trabalhador, quando chega na seara, ele precisa ser treinado por alguém para trabalhar. Ninguém aprende, ninguém nasce sabendo nada sozinho, amados. Tem criança superdotada que parece que nasce, né, falando, sei lá. Tem uns negócios desse aí, né? Mas vai ter que aprender alguma coisa. Quando você se sentir sozinho, quando você achar que só você está fazendo algo, recorra ao Senhor.
Recorra ao Senhor. Roga ao Senhor. Senhor, envia pessoas. Senhor, envia gente. Deus é que dá crescimento, amados. Nós somos semeadores, por onde nós passarmos, semeamos a palavra, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor. Tenho visto isso cada vez mais. Não fica reclamando se só você está fazendo, irmão. Joga para o alto, roga para o Senhor. Para que você tem que ficar reclamando com as pessoas, você pode pedir para Deus. Tem uma canção do pastor Marcos Salles que fala isso. Para que você vai pedir às pessoas quando você pode pedir para o céu? Para que você vai ficar implorando a atenção de homens quando o céu está conspirando ao teu favor? Para quê? Roga ao Senhor da Seara, Ele vai enviar pessoas. Roga ao Senhor da Seara, Ele vai fazer o teu grupo familiar crescer, o teu ministério crescer. Mas você precisa rogar. Você não pode ser uma pedra de tropeço, que senão, irmão, você está sendo uma árvore que não está dando fruto, e uma hora Deus vai tirar. Dá fruto. Pastor, está difícil, parece que estou caminhando sozinho. Roga ao Senhor da Seara. É quem envia, amados. A Bíblia fala isso para a gente. Deus estabelece, Deus abate. Quem envia é o Senhor. Deixa Deus te usar nesses dias para ser alguém que sabe. Compartilhe o que você tem, compartilhe. Você tem algo precioso dentro de você. Você tem coisas que talvez você aprendeu que você pode colocar em prol do reino de Deus. Coloca para fora. Compartilha com alguém. Gera discípulos para o Senhor. Entenda, o discípulo não é teu. Você pode virar a pessoa que está ao seu lado e falar assim: querido, o discípulo não é teu, querido. Não é. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas formando, você vê hoje em dia, né, principalmente com as redes sociais aí, as pessoas disputam seguidores para si mesmo, né? Ah, Bia tem 1 milhão de seguidores, Andriele tem 2 milhões. As pessoas disputam seguidores de si mesmas. Mas no reino de Deus, nós não fazemos seguidores de nós mesmos, nós formamos discípulos de Jesus. Porque quando é discípulo de Jesus, se acontecer alguma coisa comigo e eu falhar, porque sou homem, eu posso falhar, o discípulo vai continuar, óbvio. Jesus formou discípulos para ele, que deram continuidade à obra, mesmo quando um deles se perdeu. Formou 12, pegou 12 ali e foi lá. Um fez besteira, enfim, se perdeu, Judas. Mas nem por isso os outros 11 pararam, amados. Por quê? Porque foram formados discípulos de Jesus. Guarde isso no teu coração. Que o Senhor possa desafiar você e te incomodar. A você, sabe, ser um mestre. Pastor, eu não estudei, amados. Eu não estou falando aqui de grau de escolaridade, né, acadêmico aí fora, não. Na verdade, até falo sim, porque é importante que a gente estude. Eu canso de falar isso aqui, é importante isso, amados. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que venceu na vida acadêmica e na vida ministerial. Isso é tremendo. Mas entenda, mais importante do que isso é você compartilhar o que você aprendeu com o Senhor e botar para fora o que você aprendeu com o Senhor. Tudo isso que nós falamos aqui, né, todos os ministérios que nós falamos ao longo desse mês, isso só vai funcionar se tiver pessoas que compartilhem e formem outras pessoas. Porque imagina, pastor, se só tem uma pessoa para ser um profeta na igreja, morreu o profeta, e aí, acabou o ministério profético? Se só tem um homem chamado pastoral, morreu o pastor, Deus levou, e aí, como é que fica? Se só tem uma pessoa com chamado para ser mestre, para ensinar, morreu o professor, como é que faz? Isso não pode parar na gente, amados. Não vai parar em nome de Jesus.